A placenta no útero da mãe, ela funciona até como um filtro para o bebê, no sentido de que eu já vi uma placenta de uma mulher fumante, ela é completamente preta, né? Então dá a impressão que todo aquele cigarro consumido ficou ali naquela placenta. E na verdade esse feto carrega junto as consequências todas aí dessa mãe fumante. Uma das formas que a placenta também tem, entre aspas, para se defender, é reduzir o fluxo sanguíneo para o feto como uma forma de proteger o feto daquelas substâncias nocivas relacionadas ao fumo. Isso acaba levando a uma redução do fluxo sanguíneo e de todos os benefícios que o sangue traz, e aí traz o risco de redução de peso, de menor defesa desse novo indivíduo. Então, aparentemente, uma coisa que atuaria como um mecanismo de defesa pode trazer danos importantes. Agora, doutor Bruno, pode causar má formação ao feto também, o tabaco ou não? As malformações relacionadas ao fumo, elas estão vinculadas principalmente ao trato respiratório, né? Malformações do ponto de vista pulmonar. Mas também existem outras... Resultado disso, crianças com bronquite, asma e assim... Pulmão imaturo, pulmão imaturo. Agora, a gente falou aqui sobre tabagismo ser de fato considerado uma doença, ser um distúrbio de comportamento até, né? Agora me diz uma coisa, doutor Bruno, até que ponto o fumante passivo, ele sofre as consequências desse hábito? Ele não é o doente em si, mas ele tem as consequências, assim como o doente. Isso é um conceito, né, que tem se estabelecido mais recentemente. Os estudos têm se mostrado mais fortes, né, em determinar esse risco do fumante passivo, né, que é aquele que se expõe à fumaça, né, na maioria das vezes do cigarro. Já existem vários estudos mostrando que esses indivíduos eles têm um risco aumentado de infarto agudo do miocárdio. Existem estudos em mulheres, né, esposas de indivíduos fumantes, que elas têm um risco em torno de 30% maior de desenvolver câncer de pulmão. E assim, é lógico que a absorção ela é um pouco menor do que o indivíduo que está fumando ativamente, mas o indivíduo ele paga um preço por uma situação que não é da vontade dele, né? Ele se expõe ao fumo, acaba tendo um risco aumentado para todas essas doenças que a gente já havia citado, sem ele estar participando ativamente do processo. Aí eu vou pegar um gancho na história aqui, mudando a pauta de questões aí que a gente tem, pegando um gancho aqui para o Dr. Silva. Por este motivo é que as leis hoje estão tão severas a respeito. E parece que tem, eu não sei se já foi promulgada essa lei, mas está em andamento aí alguma coisa da proibição total do cigarro em estabelecimentos comerciais, em bares, e aí eu vou fazer a história do advogado do diabo aqui. Bom, não pode beber por causa da lei seca, não pode fumar, então vai acontecer uma quebradeira aí em bares e casas noturnas, porque o processo de se parar de fumar é lento, e até que isso aconteça com a maioria da população, né? As pessoas deixam de frequentar as noites, vão frequentar as calçadas, por exemplo, em função disso, de toda que as leis acabaram se tornando mais rígidas. Olha, eu agradeço também a emissora por podermos estar esclarecendo esse assunto e esses aspectos obscuros. A lei, por incrível que pareça, ela ainda não encaminhou, a lei federal, né? O Ministério da Saúde encaminhou isso em fevereiro. Ele já estava 6 meses atrasado, porque o ministro da Saúde esteve aqui em São Paulo, em setembro do ano passado, e falou que ia encaminhar essa lei. Ele fuma? O ministro da Saúde não. Ele fuma? Não, o ministro da Saúde não. A gente já vai chegar lá em quem fuma. Nós vamos chegar em quem fuma. Com certeza, se a gente for puxar lá em cima, tem um fumante. Exato. E foi encaminhado em fevereiro e nós aguardávamos, nós estávamos esperando, passou o Dia Mundial Sem Tabaco, não foi encaminhado. Passou o Dia Nacional de Combate ao Fumo, não foi encaminhado. E agora as coisas já estão mais claras. Parou na Casa Civil. Né? Eu vou acrescentar aqui o que o nosso colega disse.
em relação aos efeitos do fumo passivo, para ficar bem claro, porque as leis, elas seguem um pouco a ciência. Quando a ciência tem claro... É justamente isso que a gente queria entender, por isso que eu fiz esse gancho, porque cada um tem o seu direito. Eu posso fazer o que eu quiser da minha vida, né? No sentido de eu posso deixar de comer, eu posso beber até cair e morrer, eu posso fumar até morrer. Então, para a gente entender essa relação e saber por que as leis têm sido tão rígidas. Com certeza não é para o meu bem, mas é para o bem daquele que está, da sociedade que está em volta fumando passivamente. Exato. Então, deixa eu colocar aqui em São Paulo, o governo estadual encaminhou para a Assembleia Legislativa o que está para ser feito a nível federal. Então, São Paulo, assim como o Rio de Janeiro, já adotou essas medidas, assim como Maringá já adotou essas medidas. Estão super avançados, inclusive São Paulo, acredito que se inspirou um pouco na experiência, né, do que foi feito em Maringá. Pelo menos nós divulgamos isso. E eu vou esclarecer o porquê disso. Nós fizemos uma consulta, só ficamos sabendo disso através de uma representação que nós entramos no Ministério Público Federal aqui em São Paulo, em razão de uma pesquisa que dizia que os padrões internacionais eles têm níveis de nicotina de 0,5 mg por cigarro. Aqui no Brasil, o máximo é 1 mg por cigarro. Esses dados, exato. Esses dados, inclusive, eles já estão sendo desconsiderados, porque existe uma discussão, a própria Anvisa, ela já não participa mais da ABNT em relação a não concordar com os métodos. Inclusive, alguns países, eles já excluíram os níveis de nicotina, de monóxido de carbono, do máximo, porque enfim, não existe ainda um consenso médico, científico, sobre os efeitos sobre aqueles números, né? Aquela não existe um consenso e cá entre nós que ninguém nos ouça, né? Existe também uma série de interesses por trás da indústria que... Pior ainda. Então, mas em razão disso nós entramos com essa representação, ela não seguiu adiante, o procurador achou que uma pesquisa internacional não poderia ser acatada por si só aqui, mas nós tivemos em razão disso, uma pesquisa que foi solicitada a um laboratório Labstat canadense, e que chegou à conclusão em relação ao fumo passivo. Então vamos citar um exemplo que eu guardei bem, que foi a marca Free. A marca Free tinha 0,98% miligramas de nicotina por cigarro. Era a grande bandeira da Free, era ser... Isso, ela reduziu a partir daí, ela reduziu. Mas isso porque existem ainda 4.699 substâncias que são muito mais perigosas do que a nicotina. Então, o pior, né? 50 cancerígenos, para nós termos uma ideia. E com relação a isso, em relação ao Free, aquela pesquisa, a quantidade de nicotina na corrente primária, que é aquela inalada pelo filtro, pelo fumante, era de 0,98 miligramas por cigarro. A quantidade que saía do cigarro, né, era 4,3, ou seja, aproximadamente 4,5 vezes a quantidade de nicotina. Por quê? Existem duas razões, as duas explicações. A combustão do cigarro ela é lenta, chega no máximo, não passa de 80 graus. Então, essa combustão ela solta muito mais vapor, gases sólidos, né, que ainda quase não se queimaram. E, além disso, essa é a principal razão. A segunda, também complementa, é o fato do filtro. O filtro segura um pouco a quantidade de nicotina e de outras substâncias. Então nós chegamos a uma explicação, daí o motivo de nós termos vários casos, existem inúmeros casos, o Ministério da Saúde lançou uma pesquisa de que por dia são 7 brasileiros que morrem pelo fumo passivo, ou seja, nunca fumaram. A Folha de São Paulo lançou um exemplo agora que era um menino de 1 ano, chamava-se Jonathan, a única coisa que eu guardei a respeito. Ele tinha 1 ano e foi levado às pressas pelos avós, se não me engano, até um posto de saúde. Os 2 pais fumam, e a criança estava num estado de intoxicação altíssimo, 1 ano, respirando aquele ar poluído. Era um fumante, né, inveterado passivo. Se o pai ou a mãe fumassem a cada 2 horas, exatamente, a criança estava fumando direto. Exatamente. E a gente vê que os níveis da fumaça que impregnam o ar são muito maiores.